Você sabia que quem acompanhou com a gente no terminal da MacroTrader em junho teve acesso a oportunidades reais em dólar, petróleo, ouro e índices americanos antes do mercado reagir? Enquanto muita gente só entendeu depois o que estava acontecendo, a gente agiu antes com leitura macro em tempo real. Nesse vídeo eu vou te mostrar 4 grandes vetores macro que mexeram com o mercado e fizeram preço no mês de junho. E como que a gente transformou tudo isso em operações reais ao vivo, dentro do MacroFloor, que é a nossa comunidade de mercado ao vivo. Se você ainda não conhece, clica aqui na descrição para conhecer. É a plataforma mais completa de dados, headline zero atraso, sala ao vivo e análise macro para investidores brasileiros. Bora lá! Vamos direto ao ponto. Em junho a gente teve 4 vetores macro decisivos. Número 1, a expectativa de juros altos no Brasil enquanto os Estados Unidos discutia cortes. 2, crise geopolítica entre Irã e Israel e os Estados Unidos entrando nesse conflito. 3, governo brasileiro tentando aumentar o IOF, o Congresso brasileiro derrubando esse aumento e o governo indo ao STF. 4, bancos importantes de Wall Street como o JP Morgan e o UBS dando call de ações de compra de ações brasileiras. Atenção, essa leitura de todos esses vetores foi toda acompanhada no terminal, no Macro News, no Macro Insights, nos relatórios. Então a informação chegou pra gente o tempo todo desses 4 vetores. Eu vou explicar com mais detalhes mais pra frente. Só que, se você não sabe o que fazer com essa informação e agir em cima dela, não adianta. Você precisa pegar a informação e entender o que ela pode fazer com o preço e qual ativo você vai utilizar. É isso que a gente faz todos os dias dentro do MacroFloor no terminal. Uma coisa importante, pessoal, o trader profissional não clica o tempo inteiro. Ele vai esperar, ele vai agir quando o contexto e o fluxo se alinharem. No MacroFloor eu reforço isso todos os dias. Qualidade operacional vem de leitura macro com fluxo institucional, com volume confirmando isso. Um exemplo, quando o Galípolo soltou esse mês falas hawkish, ou seja, indicando que a Selic iria continuar alta. O terminal alertou isso na hora no Macro News, isso fortalece o real por causa do carry. O que a gente fez? Venda de dólar com base no fluxo institucional. Você pode capturar isso também acompanhando essa sala diária que a gente faz, esteja lá dentro, porque eu vou ler esse fluxo todos os dias, explicar esses contextos, isso vai gerando mais segurança, você vai conseguindo interpretar melhor. Então teve esse primeiro fator, várias falas aí de presidentes do Banco Central do Brasil, dizendo que a Selic ia continuar alta, que a inflação ainda precisava voltar para o nível. Isso traz uma expectativa de juros altos no Brasil, isso valoriza o real pelo diferencial de juros. É um vetor que no mês de junho foi muito forte para o dólar brasileiro. O segundo fator foi o conflito entre Irã e Israel. Ele mexeu com 2 ativos principais, ouro e petróleo. Quando o Irã ameaçou fechar o Estreito de Hormuz, o petróleo subiu forte. Por quê? Porque o mercado financeiro é movido por sentimento, medo, ganância. Muitos membros da nossa comunidade operaram o petróleo com base nisso. Como que eles captaram esse movimento? Com o Macro News, que puxa os dados da Reuters, que é uma ferramenta que você pode utilizar e filtrar palavras-chave, disparar alertas em tempo real. Você não precisa adivinhar que isso vai acontecer, o terminal vai te avisar na hora e você vai agir com estratégia, e esses trades em ouro e em petróleo geopolíticos, eles vão acontecer em momentos específicos. Terceiro fator, o governo brasileiro tentou subir o IOF para cobrir parte do rombo fiscal. O Congresso reagiu e derrubou a medida. O Lula criticou publicamente o Congresso e ameaçou acionar o STF. Resultado, instabilidade política, aversão ao risco no Brasil, bolsa caindo. Quem também estava com o terminal viu tudo isso acontecendo em tempo real e, mais do que isso, entendeu o impacto macro daquilo. Isso é reagir ao contexto. Não é você seguir uma notícia, é você interpretar como novos contextos e novas narrativas podem sim afetar os ativos brasileiros. Política e política fiscal é um fator que faz muito preço na nossa bolsa e no nosso dólar. E uma coisa também que eu quero trazer para vocês é como isso impacta o Brasil, bancos de Wall Street otimistas com o Brasil. Em junho, o UBS e JP Morgan soltaram research
projetando corte de juros em 2026, uma expectativa de que as eleições do ano que vem tenham aí um centro-direita mais forte. Como que a gente vê isso? Nos relatórios completos, no Macro Insights. Karen, por que isso impacta o preço? Porque a gente tem um fluxo estrangeiro muito forte na nossa bolsa. Então, quando vem aí um JP Morgan, uma UBS, e soltam um relatório dizendo que eles estão otimistas com as ações brasileiras para o médio prazo, porque o fluxo de estrangeiro no Brasil ele tem um tempo menor, ele entra e sai. Mas se eles começam a soltar relatórios de médio prazo, dizendo, cara, mercado, estamos otimistas com as ações brasileiras para 2026. Isso acaba trazendo também influência de 1 a 2, 3 dias depois que esses relatórios saem. Claro que tudo isso, pessoal, precisa ser confirmado no fluxo, no volume, que é o que a gente faz ao vivo, no detalhe, todos os dias. Então, esses 4 vetores que eu falei, eles vão acontecer em dias esporádicos, não é todo dia da mesma forma, mas eles mudam o sentimento do mercado, eles trazem uma expectativa futura, que o volume muitas vezes confirma, e é aí que entra a oportunidade, e é aí que você precisa estar antenado para você aproveitar esse tipo de oportunidade. Como que funciona esse ambiente interno? Aqui, do lado direito, esses relatórios que eu acabei de citar, eles são divulgados. Por exemplo, a UBS soltou aqui toda a visão dela em relação à depreciação do dólar no mundo continuar. Mesmo que essa depreciação tenha sido 10% em 2025, a UBS prevê continuidade. Por quê? Qual o motivo? Déficit orçamentário nos Estados Unidos e a economia americana desacelerando. Então aqui tem toda a explicação. E aqui não tem só relatórios para Brasil, A gente tem relatórios da política monetária do Japão, do Bank of America. Isso aqui para quem opera iene. Enfim, cenário para emergentes. E, soltou mudanças no Fed. Então, essa parte aqui, só relatório de bancos de Wall Street em relação a cenários, ações, catalisadores de dólar, de política monetária e cenários para moedas e etc. O Macroflow que eu citei é aqui em cima, tá? Que é a nossa sala de mercado ao vivo, tá? Onde a gente faz todo esse acompanhamento. E aqui do lado esquerdo, o Macro News, é onde vai sair essas headlines, esses vetores que eu expliquei. E tudo isso é acompanhado em tempo real no Macroflow, juntamente com contexto, com volume, tá? Então, esses 4 vetores que eu falei, diferencial de juros, relatório de bancos, Irã e Israel, essas questões do IOF foram coisas que a gente cobriu e vai saindo aqui de acordo com o que é liberado na Reuters também. E é assim que a gente vai acompanhando e fazendo esses contextos de mercado. Então, o mês de junho deixou uma coisa muito clara. Quem entende contexto opera com vantagem. Trouxe 4 fatores para vocês. Não adianta você correr atrás do vento. Você precisa estar onde a leitura acontece antes, informação em tempo real e aprender a interpretar esse contexto. E é isso que o terminal da MacroTrader te oferece. Cobertura ao vivo dos principais eventos macro, informação sem latência. Então, a sala, ajuda muito a você confirmar no volume e confirmar se a sua interpretação desse contexto está correta. Se você quer participar com a gente, clica aqui na descrição, vem acompanhar. E a diferença entre lucro e frustração está no tempo da sua leitura e nas ferramentas que você usa para isso. Nos vemos ao vivo e até logo!